Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente recebeu um material bem interessante que mergulha num tema que, olha, vamos combinar, às vezes causa um certo receio. Santidade. É verdade? Uma palavra com peso. Exato. E a nossa missão aqui é meio que desvendar o que essas fontes dizem sobre como a santidade se liga com a graça e, o que é mais surpreendente talvez, com uma intimidade maior com Deus. Uma conexão profunda, né? Sim. E para começar, acho que vale ir direto numa imagem muito forte que o material traz, lá de Apocalipse 3:20. Ah, da porta? Essa mesma. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Pensa só nisso, um convite pessoal de Jesus para um jantar íntimo. É poderoso. E um ponto que a fonte destaca, que é crucial, é o contexto, né? Jesus está falando ali para sua igreja, para quem já o segue. Ah, não é para quem tá fora ainda. Nesse versículo específico, o foco é nos de dentro. E o ponto-chave não é nem tanto a porta em si, mas aquela condição. Se alguém ouvir. Se alguém ouvir, faz sentido. É um chamado para estar atento, sabe? Para conseguir perceber a batida. Total. O material até faz uma analogia ótima, bem do dia a dia. Imagina você tá em casa, ouvindo música alta pra caramba. Sim. E não escuta alguém importante batendo na porta. Chega uma hora, a pessoa cansa, vai embora. Perdeu a visita. Pois é. Então, a pergunta que fica pairando e que vai guiar a gente aqui é: o que será que faz tanto barulho na nossa vida que impede a gente de ouvir essa batida de Jesus? Boa pergunta. Esse é o X da questão. E falando em barulho, em desconforto, a própria palavra santidade, ela parece gerar uma certa retração hoje em dia, não acha? Sim, o material comenta isso. Frequentemente é vista como algo pesado, legalista. Quase um estraga-prazeres, né? Exato. Como se fosse tirar a alegria da vida cristã. Mas o interessante é como as fontes que a gente analisou contrastam essa visão com o Novo Testamento. Ah, sim, porque lá a santidade não é só uma qualidade da igreja que Jesus vem buscar. É descrita como a única característica definidora nesse contexto específico. Única? Como assim? Não se fala que ele vem buscar uma igreja super influente, ou com uma liderança, sei lá, perfeita, ou mega conectada, Claro. embora isso possa ser bom. Claro, são coisas importantes. Mas o foco ali é numa igreja santa. É isso que define quem ele vem buscar. Entendi. E para lidar com esse desconforto todo que a palavra causa, parece que surgiu uma doutrina meio simplificada, né? Algo como, relaxa, Jesus é a nossa santidade, tá tudo seguro nele. Isso. O material reconhece que tem uma verdade aí, claro. É parte da história. Mas alerta que é uma visão incompleta e até perigosa se ficar só nisso. Exatamente. É aqui que a análise começa a aprofundar. Ela aponta para dois lados da santidade, que às vezes a gente confunde ou ignora um deles. O primeiro é a santidade posicional. Posicional, como assim? A referência clássica que o texto usa é Efésios 1.4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Certo. A ideia é, no momento em que a pessoa se converte, pela fé em Cristo, ela é declarada santa aos olhos de Deus. Por causa do que Jesus fez, não por mérito próprio. É um status, então, uma posição legal. Perfeito. É um status, uma posição que não muda. Não é algo que a gente conquista, é algo que a gente recebe. A fonte até usa um exemplo pessoal do autor, John Beaver, com a esposa dele, a Lisa. Ah, do casamento. Sim. No altar, quando eles casaram, ela se tornou esposa instantaneamente. Essa posição de esposa não foi algo que ela conquistou por ser boazinha ou fazer tudo certo. Foi dada a ela porque ele a escolheu. Entendi essa parte. É a base da nossa segurança em Cristo, né? Muitos se apegam a isso. Sem dúvida. É fundamental. Mas se isso é só a metade da história, qual é a outra? E como ela se encaixa sem virar aquele legalismo que o pessoal teme? Boa pergunta. Aí entra o que a fonte chama de santidade comportamental. Comportamental, ou seja, do dia a dia. Exato. A passagem-chave aqui é 1 Pedro 1, versículos 14 e 15. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam santos. É uma ordem direta. Sim. E o texto ainda reforça: não se deixem amoldar aos desejos de antes,
indicando que não é tipo opcional. Não é uma sugestão leve. Ou seja, o nosso jeito de viver, as escolhas, as atitudes, elas deveriam começar a refletir essa identidade santa que a gente recebeu lá na conversão. Exatamente. Voltando para a analogia do casamento da Lisa, talvez antes de casar, ela tivesse outros flertes, outros interesses. Normal. Mas depois de casada, espera-se que o comportamento dela mude, né? Para se alinhar com o fato de que agora ela é uma mulher casada. O comportamento acompanha a posição. Entendi. A vida prática tem que alcançar a identidade que recebemos. É isso. Só que é aí, justamente nesse ponto, que muita gente trava. Tentar viver essa santidade na força do braço. É frustrante. Pra caramba. O autor do material até compartilha uma luta pessoal dele, bem honesta, contra a pornografia. Tentava, falhava, tentava de novo, falhava de novo. Um ciclo vicioso. Sim, até que ele descobriu o que ele chama de elo perdido. O verdadeiro papel da graça nesse processo. A graça, mas peraí, o material faz uma distinção importante aqui, né? Não é só a graça do perdão, do favor imerecido, que é o que a gente mais ouve falar. Exatamente, esse é um ponto crucial que a fonte levanta. Existe uma outra dimensão da graça, que muitas vezes fica esquecida. A graça como poder capacitador de Deus. Poder capacitador? Como assim? É a força, a habilidade divina que Deus nos dá para viver de um jeito que o agrada. A fonte cita uma pesquisa que fizeram, bem ampla, com mais de 5.000 cristãos. E o que descobriram? Olha que impressionante. Praticamente todos associavam a graça com salvação, perdão. O que está certo, claro. Sim. Mas, pasmem, menos de 2% mencionaram que a graça é também esse poder divino para viver a vida cristã na prática. Menos de 2%. Nossa, só 2% é muito pouco. Chocante, né? E olha que não faltam bases bíblicas para isso. Lembra de 2 Coríntios 12, 9? Deus falando para Paulo que estava sofrendo. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça é poder. Em 2 Pedro, capítulo 1, diz que o divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. E isso vem multiplicado pela graça e pelo conhecimento. Ou seja, a graça é o combustível divino para a gente conseguir viver essa santidade comportamental. Faz todo sentido. Se a maioria nem sabe que esse poder está disponível... Ou a pessoa tenta sozinha e se frustra, como o autor contou. Ou então desiste, né? Foca só na posição que já está garantida e meio que ignora a prática. Exato. Essa falta de entendimento sobre a graça que capacita talvez explique muito dessa dificuldade que a gente vê por aí em viver a santidade no dia a dia. Nossa, essa estatística dos 2% realmente é de cair a ficha. Quantas lutas poderiam ser diferentes com essa perspectiva, né? Com certeza. E isso me lembra agora uma passagem de Hebreus que, confesso, sempre me deixou um pouco tenso. Hebreus 12, versículos 14 e 15. Ah, sei qual é. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Esse esforcem-se, sabe? Soa pesado. Parece contraditório com a graça. Soa mesmo. Parece que volta para a ideia de tentar na força do braço, né? Mas a análise que a fonte faz aqui é bem interessante. Ela vai fundo no termo grego original, dioko. E o que significa? Os dicionários que a fonte consulta trazem umas definições bem fortes, tipo seguir ou insistir intensamente, buscar com fervor e diligência, fazer algo com esforço intenso. Uau, esforço intenso mesmo. Sim. E aí o argumento é: isso não pode estar falando da santidade posicional. Ninguém precisa se esforçar arduamente por algo que já recebeu de presente, de graça. A Lisa não se esforçou para ser esposa depois de casada. Certo, a posição já era dela. Então esse esforço intenso tem que ser sobre a busca pela santidade no comportamento, no viver diário. E a parte de se excluir da graça, como entender isso? Aí que a conexão com a graça capacitadora fica clara. Se a graça fosse só perdão, como alguém se excluiria dela depois de salvo? Não faz muito sentido. Verdade. Mas se a graça é também esse poder que Deus oferece, aí sim,
A gente pode se excluir desse poder. Como? Não buscando, não crendo nele, ou simplesmente tentando fazer as coisas do nosso jeito, na nossa força. Ah, entendi. A gente acaba ficando de fora da força que Deus dá para viver diferente. Não é perder a salvação. Não, a fonte não sugere isso. É sobre perder acesso à graça capacitadora para viver a santidade comportamental. É como ter um carro potente na garagem, mas não saber ligar ou não ter a chave. Boa analogia. O próprio autor de Hebreus parece confirmar isso lá no fim do capítulo 12, verso 28, especialmente naquela versão mais antiga, Almeida Revista e Corrigida. O que diz lá? Diz assim: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Reter, se apegar à graça. É isso que nos capacita para o serviço e para a vida santa. Retenhamos a graça. Faz sentido. Mas ainda tem aquela frase que ficou martelando. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso sempre me soou meio exclusivo demais. E Apocalipse 1:7 diz que todo olho o verá. Afinal, todo mundo vai ver Jesus ou só os santos? Como conciliar isso? Ótima pergunta. É um ponto que gera dúvida mesmo. A fonte usa uma analogia bem útil para clarear isso. Pensa, por exemplo, no presidente da República. Ok. Todos os cidadãos do país estão, de alguma forma, sob a autoridade dele. São afetados pelas decisões, certo? Sim, com certeza. Mas quantos realmente veem o presidente pessoalmente? Quantos têm acesso a ele, conversam, conhecem os planos dele de perto, têm intimidade? Pouquíssimos. A maioria só vê pela TV ou notícia. Exato. Ver o Senhor, nesse contexto de Hebreus 12, segundo essa análise, não se refere apenas àquele evento futuro cósmico onde todo olho verá como juiz. É mais profundo. Fala de quem, então? Fala de experimentar intimidade, de ter acesso à presença manifesta dele, conhecer o coração dele, os segredos dele, tanto agora, nessa vida, quanto na eternidade. É sair da multidão e se tornar um amigo próximo. Intimidade. Nossa, isso muda a perspectiva. João 14:21. Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Me revelarei. Me mostrarei. Isso. Me manifestarei e me tornarei real para ele de um jeito íntimo. A obediência, que é a santidade comportamental na prática, é o caminho para Jesus se mostrar para a gente nesse nível mais profundo. Então, obedecer não é só cumprir tabela para ganhar ponto, é, na verdade, abrir a porta para um relacionamento mais real, mais próximo. Exatamente. Isso me lembra o que vem logo depois, em João 15, versículos 14 e 15. Jesus falando: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amigos? Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Uau! A obediência, essa busca pela santidade na prática, nos tira da posição de simples funcionários de Deus e nos promove a amigos dele. Que incrível! É incrível, né? E como o texto diz, o servo só executa, não sabe o porquê das ordens. Mas aos amigos, o Senhor conta seus planos, seus segredos, o que está no coração. A intimidade de novo. Sim, a fonte até conecta isso com Gálatas 4:1, que fala que enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não é muito diferente de um escravo, de um servo. Ele tem direitos, mas não tem acesso, não tem responsabilidade ainda. A maturidade. Isso, a maturidade espiritual que está ligada a essa busca pela santidade, sempre com a ajuda da graça capacitadora, nos leva a essa amizade, a essa parceria, onde o pai começa a compartilhar os segredos da empresa, digamos assim. Que demais! Então, o ponto central que o material está construindo é esse. A santidade não é o fim da linha, tipo um troféu de bom menino. Não é o objetivo final em si. É, na verdade, o caminho. A porta para essa intimidade genuína com Jesus. Aquela porta de Apocalipse 3:20, onde ele bate. É o nosso coração. É o coração do crente. E a santidade é a chave para a gente conseguir ouvir e abrir. Precisamente. Se a gente negligencia essa busca pela santidade no dia a dia, talvez por não entender a graça que capacita, ou por achar que a posição já resolve tudo, como falamos, a gente cria aquele ruído interno. A música alta,
da analogia. Exatamente. A música fica tão alta com as nossas próprias coisas, nossos desejos desalinhados, nossa falta de busca, que a gente não ouve a batida dele na porta. E aí, perde o convite para o jantar, para a ceia íntima, perde a intimidade. E a crítica que o material faz é bem direta, né? Ensinar só sobre a graça que perdoa, que cobre o pecado, e omitir essa graça que dá poder para viver diferente. Acaba mesmo sem querer, fechando a porta para essa conexão profunda que, no fundo, todo mundo anseia. Meio que barateia a graça, limitando o potencial dela, né? Sim, a analogia do casamento do John Beaver volta com força aqui. Imagina ele chegando para Lisa depois de casado e falando: olha, querida, temos a certidão aqui, somos legalmente casados, tá tudo certo no papel, mas ó, eu continuo saindo com outras, tá? Nossa, que situação horrível. Totalmente. Legalmente, o casamento existe, a posição de esposa é dela. Mas e a intimidade, a confiança, os segredos compartilhados, a amizade verdadeira? Todo destruído. Não tem como. Não dá para esperar que ela vá compartilhar o fundo do coração com ele nesse cenário, né? E a reflexão que a fonte deixa é: será que, às vezes, alguns ensinamentos incompletos sobre graça e santidade acabam, sem intenção, incentivando uma postura meio parecida na nossa vida espiritual? Tipo, viver de forma desalinhada com quem a gente é em Cristo, talvez se apegando a uns versículos fora de contexto para justificar. E ainda assim esperar que Deus nos trate como amigos íntimos, que nos confie seus segredos mais profundos. Fica complicado. Faz pensar muito. E qual seria, então, a motivação certa para buscar essa santidade comportamental? Não é só para evitar o castigo ou por uma obrigação pesada? Não. A fonte sugere algo muito mais apaixonado, eu diria. O quê? Um desejo ardente de não perder essa intimidade. De não perder essa amizade, essa cumplicidade, essa troca de segredos com Deus. É o medo de ficar de fora, sabe? De não ouvir as coisas grandes e ocultas que ele promete revelar lá em Jeremias 33.3. Ou ele não entendeu os mistérios dele como Daniel entendeu. Exato. Ou de não ouvir Jesus falando claramente, como ele prometeu em João 16:25, ou de não ser guiado pelo Espírito Santo em toda a verdade, João 16:13. A motivação é o relacionamento, é não querer perder a presença manifesta dele. Entendi. A motivação é o amor pela presença dele, o desejo de estar perto. Exato. Não é medo do inferno, é medo de perder a intimidade com ele. Então, para a gente ir amarrando as pontas, a conclusão dessa análise toda é que santidade, longe de ser algo negativo, pesado, É uma das verdades mais positivas e libertadoras da Bíblia. é quase como a palavra-chave, a senha que abre a porta do nosso coração para a gente conseguir de verdade ouvir a voz de Deus e entrar nessa sala da intimidade. Boa. É isso mesmo. Só que, claro, exige uma resposta nossa, uma ação, no pensamento, na palavra, na atitude. Não é passivo. Mas e aqui vem a parte boa. A melhor parte. A gente não está sozinho nessa. Deus não joga a exigência da santidade e fala, se vira aí. Não. Ele oferece junto, abundantemente, a sua graça capacitadora. O poder para conseguir. Exato. Então, o convite final que ecoa desse material todo é para a gente buscar ativamente essa graça. Especialmente naquelas áreas onde a gente mais tropeça. Sabe? Onde o ruído é mais alto. Para que a gente possa vencer o que nos impede de ouvir a voz dele. E curtir essa amizade profunda, essa ceia íntima que ele tanto quer ter com a gente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir depois, né? Com certeza. Se a santidade, essa vivida pela força da graça capacitadora de Deus, é a chave para ouvir a voz dele e ter essa intimidade toda, que ruídos será que podem estar abafando o som dessa batida divina na porta do coração de alguém agora? Podem ser distrações, pode ser uma visão meio torta da graça, né? Ou áreas da vida que a gente meio que deixa de lado. Exatamente. Que comportamentos, que pensamentos, que omissões podem estar impedindo essa conexão mais profunda? E mais importante, talvez, que pequeno passo, contando totalmente com essa força que Deus dá, que não vem da gente, que passo poderia ser dado hoje mesmo? Um passo na direção dessa busca por uma conexão mais real,
por ver o Senhor, nesse sentido mais íntimo, mais amigo. Fica aí a reflexão para todo mundo. Uma busca que vale muito a pena.